Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo com vocês? É, Eu espero que esteja tudo bem, apesar de tudo isso, né, que a gente ainda está passando, que a gente ainda está vivenciando. Eu queria pedir, né, que vocês tivessem um pouco mais de atenção, que a gente já está com mais de metade da disciplina encaminhada, já próximo da reta final. Em algumas semanas nós teremos nossas últimas avaliações e eu solicito que vocês fiquem bastante atentos a isso, sejam mais participativos e tentem é, estudar um pouquinho mais para que a gente tenha um bom encaminhamento na nossa disciplina. E hoje nós vamos falar um pouquinho, né, finalizar o assunto relacionado com o sistema respiratório e nós vamos falar um pouco sobre os exames, né, que são mais utilizados, que são mais realizados no caso, e também os termos técnicos mais prevalentes e mais utilizados no sistema respiratório. E eu começo, né, trazendo para vocês uma frase de um filósofo grego chamado Aristóteles, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, que ele diz que a educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. E é com essa frase que eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre esse processo de educação que vocês estão vivenciando, que vocês estão passando. Eu acho que muita gente questiona, né? Por que será que vale a pena? Mas eu acredito que os resultados eles vêm de acordo com os seus esforços, né? Quem fincar suas raízes mais profundamente será capaz de adquirir melhores nutrientes e, consequentemente, ter melhores frutos. E eu acho que cada um aqui, né? Vocês não são mais nenhuma criança. E cada um aqui tem noção, né, do esforço que está colocando, de tudo que está vivenciando e do trabalho que vem desenvolvendo. E caso alguém não se reconheça como uma pessoa tão dedicada ou coisa do tipo, ainda tem tempo, né, de vir e fazer a diferença. Enfim, vamos iniciar o nosso conteúdo. A gente vai começar, né, falando sobre a broncoscopia, que é um exame bastante utilizado, solicitado, né, por pneumologistas para avaliar algumas características pulmonares, né, brônquicas. E, basicamente, a broncoscopia é uma visualização direta da laringe, da traqueia e dos brônquios, né? Que ela é feita por meio de um aparelho que a gente chama de broncoscópio. E esse broncoscópio, ele é dividido em rígido, metálico e também em uma parte flexível. E eu acho que quando a gente fala um pouquinho sobre isso, né, vocês lembram dos exames, né, que são realizados também a nível do sistema digestório, né, para visualização, para ajudar a visualizar melhor caso a pessoa esteja passando por algum problema, né?
Antes de fazer o exame, né, é importante preparar e orientar o paciente quanto ao exame e solicitar sua colaboração e informar, né, que ele pode sentir algum desconforto, mas é normal. Isso faz parte do procedimento, que a gente vai estar colocando um objeto, né, dentro das suas vias respiratórias. Isso vai trazer algum incômodo também, né? Manter um jejum absoluto de 6 horas antes do exame, né, para evitar alguma regurgitação, algum problema, né, algum episódio de êmese durante o procedimento. Retirar joias e próteses, administrar medicação 30 minutos antes do exame, conforme prescrição médica, fazer anestesia local com xilocaína e spray, né, pulverizando a garganta para evitar, para dar uma diminuída nesse desconforto, manter o paciente em decúbito dorsal e uma observação, né? É importante também deixar preparado o medicamento broncodilatador para o uso, né, em caso de broncoespasmos, né, caso o paciente tenha algum problema durante o procedimento. Aí a gente já deixa essa medicação, né, preparada para caso tenha alguma intercorrência, a gente já possa fazer alguma intervenção, né? Já possa entrar com a medicação para tentar ajudar o paciente. Para tentar não, né? Para ajudar o paciente. Pós-exame, é importante, né, não comer nem beber por 2 horas, principalmente porque o paciente ainda vai estar, né, com alguns sintomas, né, que podem ocorrer, uma dispneia, uma cianose, ou uma hipotensão, e tudo isso pode interferir nos reflexos, né, de deglutição, ele acabar tendo algum engasgo, alguma coisa, e também é importante que o paciente se mantenha em repouso relativo, né, mantenha-se em repouso após o procedimento para não ter nenhuma outra complicação. Eu trouxe aqui para vocês um videozinho explicando um pouquinho mais, né, as finalidades e falando um pouquinho sobre o procedimento, né, sobre a broncoscopia. Prestem atenção que ela é bem rapidinha. Isso é a região glótica. Aí está sendo avaliado, né, a mucosa, ver se tem alguma lesão, alguma irregularidade. Aqui ele achou uma área com irregularidade. Está fazendo uma biópsia, retirando material para biópsia. Continua a inspeção, avaliando, né, os brônquios. E é mais ou menos isso o procedimento. Eu acho que tem outro vídeo aqui. Tenho aqui. E tem outro vídeo falando um pouquinho sobre a broncoscopia. Puede llevar a cabo una broncoscopia para buscar y diagnosticar problemas dentro de sus pulmones. Son puntos
Dei uma pausa aqui só para explicar, né? Porque está em espanhol, talvez nem todo mundo esteja entendendo. Mas, basicamente, né, alguns dos motivos para o procedimento de broncoscopia é retirar um objeto estranho, caso você tenha deglutido e tenha ido para as vias respiratórias, ao invés de ir para o estômago. Investigação, né, do motivo de tosse, por que uma pessoa está tossindo, uma tosse com expectoração, uma tosse com a presença de sangue também. Obter uma amostra, né, para biópsia, como a gente viu no outro vídeo, ou amostra de líquido também, para fazer uma avaliação, e também caso em outros exames, né, seja detectada alguma coisa, a gente avalia uma radiografia, alguma normalidade, uma broncoscopia também é realizada para ver qual é o motivo dessa anormalidade. Aí, como a gente já tinha falado, né, durante o procedimento é feita uma medicação para ajudar a pessoa a relaxar. Também é colocada algumas medicações por via intravenosa, principalmente aquelas mais anestésicas, né? Também é feita a monitorização da frequência cardíaca, da pressão arterial, durante o procedimento, através de monitores cardíacos. Vai ter também, né, cânulas de oxigênio adicionais para necessidade durante o procedimento, caso venha a ter alguma necessidade. E a anestesia local, né, como eu falei, com a xilocaína também pode ser aplicada para relaxamento da garganta. E aqui, basicamente, né, depois do procedimento, a pessoa fica aproximadamente 2 horas numa área, né, sob vigilância, para ver se ela não tem nenhuma intercorrência. Também, caso venha a ter sido feita uma biópsia, também será solicitada uma radiografia de tórax, para ver se não tem nenhuma possibilidade, né, de alguma intercorrência, talvez uma hemorragia, entre outras coisas. E também as amostras vão ser enviadas aos laboratórios para avaliação e os resultados devem sair com aproximadamente uma semana. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a espirometria, que a espirometria é um exame, né, do sistema respiratório, não invasivo e indolor, que dura cerca em média de meia hora, aproximadamente meia hora. É realizado para avaliar, né, se existe alguma anormalidade na ventilação dos seus pulmões, né, na troca gasosa, né, na hora que você está fazendo a respiração. Triando, né, também quantificando a presença de doenças pulmonares, né, restritivas ou obstrutivas. Por isso que a espirometria é tão importante. E a espirometria, né, é um exame que mede a quantidade de ar que uma pessoa é capaz de inspirar ou expirar a cada vez que respira, ou seja, a quantidade de ar que um indivíduo é capaz de colocar para dentro ou para fora dos pulmões. E a velocidade com que faz, né? Também é feita a análise dos fluxos. Pré-exame, né? O paciente deve estar em repouso por 5 a 10 minutos antes do exame, porque a gente sabe que caso a pessoa não esteja em repouso,
Isso já pode levar a ter alguma alteração, né? Alguma alteração na frequência respiratória, entre outras coisas. Por isso que é importante esse repouso. Não é necessário jejum, mas não deve ser utilizado chás, cafés ou bebidas alcoólicas por cerca de 6 horas antes do exame, justamente por causa dessas questões, né, relacionadas com pressão arterial e frequência respiratória. A maioria das medicações de outras especialidades podem continuar sendo utilizadas, devendo suspender por 4 horas o uso de broncodilatadores, né? Porque se você estiver utilizando broncodilatadores, quer dizer que sua respiração vai estar melhor, porque os broncodilatadores vão estar ajudando, e isso deu um estado, né, na avaliação, isso passe um resultado positivo, e não é um resultado positivo, né? Só está sendo positivo naquela hora em decorrência da utilização desses broncodilatadores. E não se deve fumar, né, nas 2 horas que antecedem o exame, e a espirometria não deve ser realizada caso a pessoa esteja gripada ou resfriada, porque isso também vai causar alterações na troca gasosa, né? No processo de troca gasosa, em decorrência do muco, de obstrução, né, que a gente vai ter em decorrência dessa secreção. Aqui, mais ou menos, como é que é feito o procedimento, né? Aqui, uma imagem mais realzinha. E, basicamente, a pessoa vai soprar, né? Aqui vai respirar pela boca, nesse aparelho, e esse aparelho vai estar ligado a um computador e, através dele, né, que é feita a avaliação, né, da frequência respiratória, é feita a avaliação do da troca gasosa, entre outras coisas. Acho que alguns já devem ter feito, eu já fiz uma espirometria. Eu fiz durante o curso de enfermagem, inclusive, que eu fui utilizado como cobaia. Não cobaia, né? Mas pediram ajuda e eu acabei me dispondo para estar realizando o procedimento, e eu fiz enquanto eu pedalava numa bicicleta. Eu estava sentado numa bicicleta, fazia exercício. Inclusive, aqui atrás, se vocês prestarem atenção, tem uma bicicleta. Porque, geralmente, também a espirometria ela pode ser feita tanto com a pessoa em repouso, né, quanto ela em esforços, né, realizando alguns esforços. Eu fazia enquanto eu estava pedalando uma bicicleta. E meus pulmões funcionam super bem. Tá? Estão com a carga toda. E também, né, outro exame que é bem realizado é a gasometria. A gasometria ela é bastante comum dentro do ambiente hospitalar, principalmente realizado naqueles pacientes que estão entubados, né, realizado diariamente. Esse exame, né, essa gasometria, para ver, né, como é que está o pH, como é que estão os níveis de oxigênio e de gás carbônico no sangue do paciente, né, para ver se ele está recebendo a quantidade de oxigênio adequado, se está tendo a troca de gases adequadamente. E isso é importante, né, para que a gente não venha a ter um paciente internado dentro do hospital e acabar tendo lesões, né, danos em decorrência de erros, né, em decorrência de problemas realizados por profissionais. E a gasometria, né, profissionais ou equipamentos, viu? Pode ser também erro do equipamento, já que ele vai estar ligado a uma máquina, né, que vai estar fornecendo oxigênio, vai estar ajudando nesse processo de troca gasosa. A gasometria, né, como eu já falei, ela mede o pH, os níveis de oxigênio e gás carbônico no sangue do paciente. A verificação dos gases sanguíneos é utilizada para verificar o equilíbrio, né, ácido-base no organismo. Porque se a gente tiver uma quantidade muito elevada de gás carbônico e pouco de oxigênio, é sempre importante ter o equilíbrio, né? Equilíbrio é tudo na nossa vida. E caso a gente não tenha, isso vai aumentar a quantidade de ácido base, isso também vai ser danoso ao paciente.
diretamente relacionado com a performance pulmonar, né, e metabólica, ou seja, é avaliado esse equilíbrio ácido-base pela gasometria, mas no que diz respeito com a performance dos pulmões, né, metabólica e dos pulmões. Aqui a gente tem foto de um procedimento, né, que a gasometria ela é realizada através da retirada de sangue, né, arterial. Aqui a gente está vendo a retirada de sangue vai ser na artéria radial e esse procedimento é feito por enfermeiros para fazer essa avaliação. Aí pega, né, algumas ml, não precisa ser tanto sangue assim, pega, não precisa tacar a seringa cheia, às vezes a gente utiliza aquela agulhazinha, aquela insulina, aquela seringa de insulina para retirar esse sangue. Aqui a gente tem, né, e é retirada uma pequena quantidade, essa seringa é levada até uma máquina, e lá na máquina, né, é feita, a máquina puxa um pouquinho desse sangue, avalia e já sai o resultado. É importante ficar atento, né, porque você pode pegar numa veia, né, e a gasometria geralmente é arterial. A gente vai ter gasometria venosa e gasometria arterial. Via de regra, geralmente, né, na maioria das vezes, é solicitada a gasometria arterial. E a gente tem que ficar bastante atento, porque o sangue arterial ele é bem mais vermelho, né? Não é aquele sangue que a gente tira para fazer exame. Aquele sangue de exame é sangue venoso, aquele sangue mais escuro. O sangue arterial ele tem uma corzinha mais viva, né? Ele é mais vermelhinho e é decorrência da concentração de hemácias. Às vezes ele pode estar, sem um sangue arterial, tá mais escuro, porém, isso ocorrer em decorrência de uma deficiência, né, da pessoa, né, algum problema que a pessoa já tem, uma deficiência de hemácias, entre outras coisas, pode levar a quadros como esse. Mas, geralmente, pelo resultado da gasometria, a gente consegue ter uma noção. Aqui eu trago para vocês, né, os termos técnicos mais utilizados, né, dentro do sistema respiratório, né, mais utilizados dentro do sistema respiratório. Eupneia, né, um paciente eupneico, ou eupneia, é uma respiração normal. Apneia, né, é uma parada da respiração. O paciente ele está em apneia, ou seja, ele está com uma parada respiratória. Ortopneia, dificuldade para respirar, melhorando com o indivíduo na posição sentada. Bradipneia, já não é tanto a dificuldade, mas sim a diminuição da frequência respiratória, né? O paciente está respirando bem, mas está com a diminuição da frequência respiratória. É o paciente bradipneico. Um paciente taquipneico é aquele paciente com aumento da frequência respiratória. Dispneico, aquele paciente com dificuldade de respirar ou uma respiração irregular. Pneumotórax, presença de ar no espaço pleural, e esse pneumotórax geralmente vai altera a pressão, né, interna dos pulmões, e isso vai dificultar a troca gasosa normal. Hemotórax, desculpa. Hemotórax é a presença de sangue no espaço pleural. Hidrotórax, presença de líquido no espaço pleural. Empiema, né, que é a presença de secreção purulenta no espaço pleural. Acho que a gente já tinha falado sobre empiema em umas aulas anteriores. Hemoptise, né, hemorragia de origem pulmonar, né, aquele escarro com sangue, né. Tosse produtiva, que é aquela tosse com secreção, isso aí eu acho que vocês já sabiam, né? Enfisema pulmonar, que é a dilatação patológica dos alvéolos pulmonares, e atelectasia, que é a expansão incompleta dos pulmões, né? O paciente ele não consegue
expandir os seus pulmões de maneira adequada, né, de maneira normal. E a gente finaliza essa parte, né, do sistema respiratório, e na próxima aula a gente inicia falando um pouquinho sobre sistema neurológico, né, sistema neural. Fiquem todos bem e até o nosso próximo encontro.